Eu vim aqui novamente no lugar, na universidade, onde aconteceu aquela devastação, aquela destruição de árvores que me causou muita revolta e me fez organizar um protesto, inclusive manifestações públicas e terminei aparecendo até na imprensa local, reclamando dessa ação violenta de corte de árvores que serviriam para melhorar o clima da universidade. Eu vim novamente para esse local para falar sobre a repercussão, sobre o desenrolar dos fatos. E basicamente eu estou sendo muito criticado por alguns membros aqui da comunidade universitária por ter me manifestado publicamente em relação a isso. As reclamações são de duas ordens. Uma mais pessoal e outra mais institucional. E o que eu pretendo fazer aqui é descrever as queixas e dizer por que eu acredito que elas não procedem. Do ponto de vista pessoal, tem gente, o professor responsável pela devastação, ele diz que eu teria atacado a sua honra, atacado a sua imagem, e supostamente ele estaria deprimido com o fato, né? E isso é importante ser comentado porque é uma estratégia típica das pessoas que causam destruições na vegetação. Eles têm do seu lado o quê? A força do facão, que é capaz de cortar em menos de 1 minuto aquela árvore que demorou anos para crescer. Então isso está do lado deles, na luta, na nossa luta pela arborização, né? Esse é um fato contra nós. É muito fácil, é muito rápido a destruição. Do nosso lado, o que nós temos? A opinião pública. Porque a opinião pública é a favor das árvores, é a favor da preservação. A imensa maioria das pessoas é a favor da preservação. Por isso que existe esse movimento de que nós não podemos levar a nossa queixa à opinião pública. Porque se o grande público está do nosso lado, a guerra está vencida por nós, né? Mas aí então o que eles fazem? Eles nos ameaçam com processos na justiça. E aí dessa vez eu tive a sensatez de não citar o nome da pessoa envolvida. Eu aprendi isso numa outra ocasião em que foram cortadas árvores minhas e eu me manifestei claramente, né, querendo expor o professor. O processo terminou sendo acolhido pela justiça. E isso me causou uns contratempos. Então a primeira dica é: você não precisa dizer o nome, porque basta descrever a situação. Porque primeiro que o grande público nem conhece as pessoas diretamente envolvidas. E quem conhece vai terminar sabendo de uma forma ou de outra. O fato é que na hora de sair derrubando tudo, não teve depressão nenhuma. Na hora de sair cortando milhão, não havia preocupação nenhuma com a própria imagem, né? Isso aqui, olha, uma área que já era bastante sombreada, já não tinha capim, já estava muito bacana, totalmente devastada. Eu vou mostrar a seguir algumas imagens que eu fiz do processo de plantio, de recuperação dessa área, né? Aqui imagens do momento que nós estávamos fazendo esse plantio já 3 anos atrás, né? Olha aí, ó, já é visível a diferença. Tô bem mais jovem nas fotos. Meus alunos aí estavam no começo do curso, também bem novinhos, agora já estão quase se formando. Continuam novinhos, né? Mas é só para mostrar como esse processo já é antigo. A construção dessa floresta é um processo que já vai completando 3 anos e é por isso que a gente fica muito revoltado com... Pô, acabei de ver, olha só uma palmeira que foi cortada, olha aqui, agora que eu tô vendo, caramba, que coisa mais sem propósito, olha, não, é revoltante. Outra coisa, o outro argumento,
O outro argumento diz respeito a... Perdi até o rumo agora, quando eu vi essas palmeiras foram doadas pela prefeitura. Isso aqui nada justificaria se aí ser cortado dessa forma, tá? O outro argumento diz respeito à imagem da universidade. Como se você criticar um colega dentro da universidade fosse manchar a imagem da universidade. Né? De forma alguma isso é verdade. A universidade, claro, quem mancha a imagem da universidade é quem causa uma devastação dessa, sem autorização. Isso que mandou um ofício pedindo autorização, mas não esperou a resposta do ofício. E o ofício dele falava em poda, né? Não falava em supressão, né? Essa palmeira aqui foi morta. Então isso mancha a imagem da universidade. Não expor conflitos internos, não expor conflitos de ideologia. A universidade é diferente de uma empresa. A empresa, ela parece compacta, né? A empresa não expressa divergências internas. Uma ONG também tende a ter esse padrão que para fora não há divergências, enquanto dentro eles lidam internamente com essas questões. A universidade não. A universidade, ela incorpora as diferenças em ideologia, em modo de pensar, e é normal que haja divergência de opiniões. Não é normal que se faça uma coisa dessa, que foi uma agressão. Agora, protesto dentro de universidade, professor se manifestando contra outros professores, faz parte da natureza da universidade. É isso que eu queria dizer. A manifestação livre é importante, os protestos são importantes e eles não diminuem a universidade de forma alguma. Muito pelo contrário, se você encontrar uma universidade em que não há divergência, aí sim você pode desconfiar que tem um problema muito sério ali. É isso.